A tragédia no Rio Grande do Sul continua e, pelo visto, devido às condições climáticas, infelizmente parece que ainda vai perdurar, causando sérios problemas ao estado lá do extremo sul, infelizmente. Mas, sem querer, neste momento, polemizemos questões de bipartidarismo ou de polarizações, não podemos deixar de fazer a reflexão sobre o fato de que o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul não é apenas uma condição climática exacerbada, explosiva. Há também fatores políticos que advêm de uma lógica política que está em curso no Rio Grande do Sul e que faz com que os sofrimentos dos gaúchos aumentem mais ainda. É isso que vamos tratar hoje no Rapidinho das Notícias, de 9 de maio de 2024, pedindo a você que se inscreva no canal Visão Brasil, que você dê o seu like, comente, compartilhe o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Vá lá, você aperta o sininho, clica em todas para receber as notificações do nosso canal. Temos a sensação de que algo está travando as visualizações do nosso vídeo, desde quando nós, algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, publicamos aqui sobre o Elon Musk e a sua intervenção na autonomia do nosso país. Desde então, temos percebido que as nossas visualizações, que tinham aumentado substancialmente, caíram substancialmente. Sabemos que as redes sociais e as plataformas, elas têm maneiras de fazer com que as ideias, com que as críticas, as análises que não se coadunem com pensamentos da direita, da extrema-direita, enfim, dos mandantes do capitalismo internacional, essas críticas, aliás, possam ser interditadas, e se amarra às rédeas de um canal como o Visão Brasil. Portanto, ajude-nos e ajude-nos a ter mais inscritos, ajude-nos a ter mais visualizações e mais comentários. Porque aqui nós não somos um canal de partido, não somos um canal de candidatos, não somos um canal de ismos, nós somos um canal independente que apoia aquilo que dentro do pensamento sociocrítico favorece a grande maioria da população brasileira necessitada. É este o nosso papel. Mas vamos voltar ao assunto? Vamos lá falar então sobre os problemas do Rio Grande do Sul, que são, infelizmente, uma pedagogia trágica sobre a falência do Estado mínimo, a falência do pensamento neoliberal para se confrontar com demandas da população quando elas aparecem, seja no longo prazo, seja no curto prazo, como agora está acontecendo. Vamos fazer essa reflexão conjunta? Vamos lá. Estamos aqui com um vídeo da TV GGN do dia 6 de maio. O Rualdo Menegatti, professor doutor da Universidade do Rio Grande do Sul, está sendo entrevistado por Luiz Nassif. E vamos passar aqui apenas um pequeno trecho para termos ideia do que o Menegatti está dizendo sobre as ocorrências lá no Rio Grande do Sul e o descaso, o desmantelo com que o governo do Eduardo Leite, neoliberal, tem tratado a questão dos interesses públicos, inclusive das questões climáticas do meio ambiente. Vamos ouvir, então, o Rualdo Menegatti. Vamos lá. Todos esses voluntários têm ajuda de tudo quanto é lugar. O que se imaginava é que a coordenação teria que vir do governo do Estado e da Defesa Civil. O governo não se preparou para isso. Claro, então, não há, o que nós vemos, né, o fato concreto é que não há uma preparação para isso. Claro que, do lado do governo, ele afirma que ninguém esperava uma precipitação de 800 milímetros. Até pode ser verdade, mas se esperava uma de 500. Então faltam só 200 milímetros. Mas também não esperavam de 500. Então, quem sabe de 300. Mas também não de 300. Então, nós vemos que aquilo, né, Nassif, que podemos não esperar a severidade do evento, mas o que nós não podemos deixar de esperar é que haja uma estrutura capaz, né, de fazer o mínimo, né, que é mostrar para a população que haverá resgate. É mostrar para a população que aonde você estiver, nós vamos buscar você. Isso é o mínimo. Quando do terremoto no Haiti, em 2010, que foi devastador, o problema central é que não havia no Haiti uma estrutura, uma logística de resgate estratégica. Então, você não consegue chegar nas vítimas. E se consegue chegar, não tem para onde levar, porque os hospitais também estão, né, destruídos. Então não há nenhuma lógica, nenhuma estratégia que, em caso de eventos extremos, você tem, né, pelo menos garantidos os hospitais com energia, os hospitais funcionando. Né? Você teria que ter, digamos, os abrigos já marcados. Quer dizer, vai inundar a cidade, a zona 1 deve se dirigir ao abrigo 2, ou ao abrigo 3, né? Enfim. Só que ninguém sabe para onde ir. Fala do professor Menegatti. Com um adendo que todos nós sabemos, o Eduardo Leite, ao falar para a população sobre o que aconteceria, ele disse, saiam desses lugares, mas não disse para onde ir. Porque, claro, o pensamento neoliberal, do governo do Estado mínimo, ou quase não Estado, em que gastos com os interesses da população não são considerados,
porque tudo é privatizado, tudo é privativo, tudo é atinente à responsabilidade individual, naturalmente que o governo não vai ficar gastando, no pensamento perverso deles, dinheiro para manter estruturas para casos como esse. Na hora que acontecer, cada um que se vire e salve-se quem puder. Vocês já imaginaram se o Eduardo Leite tivesse na presidência da República um homem que seguisse o pensamento dele? Agora, quando ele apelasse para a presidência da República, o presidente da República, similar a ele, diria: bem, nós não temos gastos previstos para isso, porque o nosso orçamento é mínimo de um Estado mínimo. Mas não, ele encontrou o Lula, que, pensando socialmente, está disponibilizando recursos múltiplos de todas as formas para atender as demandas deste Rio Grande do Sul sofrido, sem o reconhecimento necessário, elegante, diplomático e político do Eduardo Leite, porque ele não quer dar a Lula o mérito do socorro que o Rio Grande do Sul está recebendo. E está reforçando as redes sociais de direita canalha e extrema-direita, que é sempre canalha, no sentido de espinafrar o trabalho de Lula e de pessoas que não pertencem à canalhada da direita e da extrema-direita, que estão tentando ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Mas para que isso não fique apenas num canal GGN, que vão dizer é de esquerda, vamos apelar para a Folha de São Paulo. Sabemos, é um jornal que escorrega para lá e para cá, mas que tem profundas simpatias pela extrema-direita, pelos programas neoliberais radicais, pelo Estado mínimo e toda esta canalhada que vai de encontro aos interesses da população, da grande maioria da população brasileira, que é pobre, que precisa da intervenção do Estado para mediar a relação entre o capitalismo financeiro que predomina no nosso país e as demandas e necessidades básicas de uma população explorada. Vamos ver aqui o que é que diz a Folha de São Paulo? Vamos lá. Folha de São Paulo, planeta em transe, chuvas no sul, mudança climática. Aqui. Leite mudou quase 500 normas ambientais em 2019. Especialistas criticam gestão. O governador do Rio Grande do Sul é apontado por ativistas como articulador do que chamam de desmonte. Por outro lado, a gestão defende que alterações foram debatidas. Com quem? Precisa se saber. É assinado por Jorge Abreu. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alterou em torno de 480 normas do Código Ambiental do Estado em seu primeiro ano de mandato em 2019. A medida sancionada em 2020 acompanhou o afrouxamento, olha aqui, o afrouxamento da política ambiental brasileira incentivada à época pelo então ministro Ricardo Salles, Ministério do Meio Ambiente no governo, qual? Bolsonaro. Agora, em meio às enchentes no Estado, ambientalistas criticam a gestão de Eduardo Leite e apontam o governador como articulador, junto à Assembleia Legislativa, do que chamam de desmonte das leis estaduais de proteção ambiental. Em nota, o governo do Rio Grande do Sul diz que a mudança do código teve base, ou seja, teve base em discussões que envolveram sociedade e instituições como a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental. O executivo afirma ainda que as catástrofes climáticas são uma tendência mundial com ocorrências mais frequentes e intensas, sendo assim não atribuíveis à atualização da lei. Do Eduardo Leite, não é? Uma joia de cinismo, de canalice. Obviamente que durante o influxo do nazifascismo no Brasil, com a ascensão de Bolsonaro ao poder, gente como ele, simpática ao pensamento nazifascista, que acompanha a direita canalha e a extrema-direita canalha, fez maioria na Assembleia e pôde aprovar programas diversos, leis diversas que retiram a proteção ambiental. E está dando o que deu. Mas, também com o seu programa de Estado mínimo próprio de gente do PSDB, que simpatiza com as ideias neoliberais, ainda do tempo da Margaret Thatcher, acreditam que o Estado não tem que intervir, não tem que gastar muito para ter aparatos que sustentem situações como defesa civil, como comitês, como secretarias, etc., que visam prevenir coisas como essas que estão aí. Se planejar para poder enfrentar situações como essas que estão aí. E quando acontecem situações climáticas como essas que estão aí, pega o governo de calça curta, mostrando a falência do pensamento neoliberal do Estado mínimo. Um Estado não pode ser mínimo. Ele tem que ser um Estado que gaste bem. E gaste bem com o interesse da maioria da população e da população em geral. É isso que é um Estado. É um Estado que tem que promover o bem-estar social. E um bem-estar social o máximo possível numa situação trágica como essa do Rio Grande do Sul. Então, o Leite, ele mostra a sua falência, mostra a falência da lógica que ele defende, que os bolsonaristas defendem, que Bolsonaro defende, que o Ricardo Salles, que foi ministro do Bolsonaro, defende, representando toda esta lógica da direita canalha e da extrema-direita canalha. Dá nisso. Mortes. A situação do Rio Grande do Sul e essa maneira cínica e fria de enfrentar, dizendo que é um evento climático, ninguém pode prever. Bom, se é um evento climático que está se repetindo no seu padrão, está na hora, ou estaria na hora de há muito tempo, de poder se planejar, o Estado se planejar para defender, para poder apoiar, para poder acolher os seus membros, os seus cidadãos. E não ficar arrotando que está com um Estado muito bem gerido e na hora H mostra que não. Apelando para o governo federal, o qual critica
o qual mete o malho, o qual, como a gente diz aqui na Bahia, esculhamba. Mas é este governo federal que está dando os recursos para a reestruturação desse Rio Grande do Sul, destruído por esta tragédia infeliz, a qual todos nós lamentamos, e neste momento quero aqui dedicar aos irmãos do Rio Grande do Sul o nosso carinho, a nossa prece, as nossas orações, sim, os nossos sentimentos por essa situação que está vivendo. E aqui, no canal Visão Brasil, o que a gente aponta é exatamente isso. É um evento climático? Realmente é. O planeta todo está vivendo essa situação, realmente. Mas é por isso mesmo que não cabe o Estado neoliberal mínimo para poder socorrer as pessoas. O Estado é feito para dar bem-estar à cidadania e não favorecer a acumulação do capital. Não destruir e desconstituir estruturas que visem ao socorro dos cidadãos em todos os momentos, que amparam a cidadania em todos os momentos, principalmente no instante como esse. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul traz uma trágica pedagogia, a pedagogia que nos ensina a falência completa do pensamento neoliberal e o seu Estado mínimo irresponsável, canalha e assassino, tal como ocorreu durante o governo Bolsonaro na pandemia, em que, no mínimo, 450 mil pessoas morreram por falta de uma ação governamental efetiva de prevenção. E depois, mais 300 e poucas mil morreram por decorrência dessa primeira fase. É isso que você quer para o país? É essa liberdade econômica? É esse Estado mínimo interventor? É esse Estado que não cuida dos seus cidadãos e quando as tragédias acontecem, quando as demandas chegam, você vê que não há como atender e diz que cada um se vire? Como ele disse, procurem lugares. Onde? Qual? Com que estrutura? Com que orientação? É o tipo se vire do neoliberalismo selvagem que ainda teima em persistir no nosso país. Um abraço e até outra oportunidade.